Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo você vai aprender a converter uma taxa anual de juros em uma taxa mensal. Vamos estudar em duas situações para fazer essa transformação de taxa anual em taxa mensal. Quando as taxas são proporcionais ou converter taxa anual em mensal nos regimes de juros compostos, que a gente chama de taxas efetivas ou equivalentes. Por exemplo, você quer transformar 24% ao ano em uma taxa mensal utilizando taxa proporcional, ou converter taxa anual em mensal de 24% ao ano em uma taxa mensal usando o regime de juros compostos, ou seja, são taxas efetivas ou equivalentes. Antes de prosseguirmos, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos e ative as notificações clicando no sininho. Vamos começar então convertendo taxa anual em taxa mensal utilizando o conceito de taxas proporcionais. E é muito simples de se fazer isso. Se eu tenho uma taxa anual e quero transformar em uma taxa mensal, utilizando o regime de juros simples, ou seja, trabalhando com taxas proporcionais, basta que eu divida a taxa anual por 12. E aí eu encontro a taxa mensal. Neste caso aqui nós temos 24% ao ano. 24 dividido por 12 vai dar uma taxa mensal de 2% ao mês. Então é muito simples fazer essa conversão quando a gente está trabalhando com taxas proporcionais. Para a gente converter uma taxa anual em taxa mensal no regime de juros compostos, ou seja, a gente trabalhando com taxas efetivas ou equivalentes, a gente vai precisar usar uma fórmula. E a fórmula que a gente vai usar é exatamente essa. A taxa mensal é igual a 1 mais a taxa anual elevado a 1/12. Então, a gente vai somar 1 mais a taxa anual, elevar essa soma a 1 dividido por 12 e depois diminuir esse resultado por 1. Aqui no nosso exemplo, a gente tem 24% ao ano. Então, a gente vai ter 1 mais 24 elevado a 1 sobre 12 menos 1. Na verdade, eu disse 24, mas é 0,24. Por quê? Porque é 24% ao ano. Quando a gente trabalha com percentual, a gente está trabalhando com algo dividido por 100. Então, na hora dos cálculos, a gente precisa transformar isso daqui para o número decimal. Então, a gente tem 24%, vai ser 24 dividido por 100, que dá 0,24. Tá bom? Se fosse 10%, daria 10 dividido por 100, dá 0,10. Se fosse 6%, por exemplo, seria 6 dividido por 100, que dá 0,06. A gente vai ter 1 mais 0,24 dá 1,24 elevado a 1 sobre 12. Para me fazer esse cálculo aqui, eu preciso de uma calculadora que tenha uma exponenciação, função de exponenciação. Eu vou usar aqui, nesse exemplo, a própria calculadora do Windows, que ela possui exatamente essa função de exponenciação. Mas aí a gente precisa configurar ela. O meu Windows é o Windows 7, mas nos outros Windows também possuem calculadoras semelhantes. Basta que a gente venha aqui, exibir científica. Quando a gente pede para exibir a calculadora científica, a gente vai ter exatamente essa função de exponenciação, que é essa tecla aqui, ó. Vamos fazer então o cálculo. Primeiro eu vou digitar 1,24, vou elevar ele, e aí eu vou clicar aqui, e vai aparecer uma setinha aqui, um circunflexo, dizendo que eu vou levar esse número a um outro, e eu vou levar 1 sobre 12, mas como eu preciso fazer essa divisão 1 sobre 12, eu vou abrir parênteses, e vou dividir 1 dividido por 12. Na hora que eu fechar o parênteses, ele vai calcular primeiro 1 dividido por 12. Pronto. Então, na hora que eu der igual, ele vai calcular exatamente 1,24 elevado a 1 sobre 12. Pronto. 1,010875. Então, a taxa mensal vai ser esse resultado aqui que a gente acabou de calcular, que vai dar 1,010875. E aí eu arredondei para 76, porque o outro número é acima de 5. Menos 1. Na hora que eu faço essa diminuição, vai ser 0,010876. Para a gente encontrar em percentual, basta multiplicar por 100. Se eu multiplicar isso por 100, 1,80876. A gente pode arredondar aqui para 1,81% ao mês. Então, a gente pode dizer que 1,81% ao mês é equivalente a uma taxa de 24% ao ano. Então, toda vida que a gente for fazer o cálculo dessa conversão, a gente precisa usar exatamente essa equação aqui, olha. Eu vou propor aqui alguns exercícios para você exercitar esses cálculos.
Tem aqui 4 exercícios para você treinar. Calcule as taxas mensais proporcionais equivalentes para as seguintes taxas anuais. A. 6% ao ano, que basicamente é a taxa livre da poupança. 12% ao ano, 70% ao ano e 120% ao ano. Tente resolver essas 4 taxas, convertê-las para taxas mensais proporcionais equivalentes. Poste aqui na parte de comentários que a gente vai conferir e tirar as dúvidas. Fique à vontade para entrar em contato conosco aqui nos comentários. A gente pede também que, se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Lembramos também, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos e clique no sininho para ser notificado das novas postagens. Muito obrigado e até o próximo vídeo.